Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 11º episódio da segunda temporada, intitulado Manobras. Gente, esse é um episódio especial, por quê? Porque ele vai marcar, efetivamente, o início lá do arco da Seska, em conluio com os Kazons, como os grandes inimigos da Voyager, na temporada. A gente já tinha visto a Seska ainda como tripulante da Voyager, em alguns episódios anteriores, A gente já percebia que ela não tinha uma boa índole, e isso acabou se revelando quando ela acabou fugindo, se revelando como, vamos dizer assim, completamente oposta, a Janeway, querendo desobedecer a todas as regras da Janeway, no caso, e ela também tinha esse poder de manipular as pessoas, Foi um arco que eu achei muito interessante, eu achava que ele poderia ter sido mais aproveitado, eu achava que poderia ter tido mais episódios dele, tá? Tem gente que não gosta muito desse arco, mas eu particularmente achei um arco bem interessante, apesar da Seska ser meio overpower, porque ela sabe tudo de tecnologia, ela tem um poder de manipular os outros muito grande, e por aí vai, Mas eu confesso a vocês que quando vi isso, eu gostei, Agora, em retrospecto, vamos analisar esses episódios com um pouco mais de profundidade, Vamos conversar um pouco mais sobre esses episódios aí, tá? Mas eu me lembro que quando eu vi Voyager lá, há 20 anos, eu gostei desse arco, Então, quer dizer, você vê aí uma Seska que é uma espécie de antagonista da Janeway, nessa questão do empoderamento feminino que a gente vê em Voyager, Embora a Seska afete muito mais o Chakotay, que teve um envolvimento amoroso com ela no passado, E ele se sente muito humilhado, ele se sente muito envergonhado de ter sido manipulado pela Seska e disso, inclusive, colocar em risco, a tripulação da Voyager, Então ele tenta meio que resolver as coisas sozinho, ele vai desobedecer, Janeway na cadeia de hierarquia de comando, para tomar, vamos dizer assim, medidas, por ele mesmo, achando que a Seska é só um problema dele, quando toda a tripulação da Voyager foi manipulada, pela Seska, e tá essa questão do overpower, E é isso. O que a gente pode falar do plot do episódio, A Voyager encontra uma boia da Federação, mandando sinal para ela, no quadrante Delta, Eles vão lá ver isso, Essa boia está escondida dentro de uma nebulosa de hidrogênio e quando eles se aproximam da boia, aparece uma nave Kazon passando fogo neles, Eles acabam recebendo um rombo, nos escudos, De repente os Kazons têm a tecnologia para abrir um rombo nos escudos, que é uma coisa que deixa eles surpresos, E aí uma pequena nave Kazon entra nesse rombo no escudo, Ela perfura o casco da nave e esses Kazons eles acabam roubando um módulo, de transporte, E aí, quando a Voyager mete um raio trator neles para eles não fugirem, porque a Voyager ela quer pegar esse módulo de transporte de volta, porque essa tecnologia pode afetar enormemente o equilíbrio de forças no quadrante, A gente vê lá o primeiro Majkulu, dos Kazons Strings, que já apareceu em outros episódios, E do lado dele está lá a Seska, Então o Chakotay já vai ficar muito bolado logo de cara, Quando ele percebe, entendeu, que a Seska ali está entregando, está dando informações sobre a tecnologia da Federação para os Kazons, E os Kazons já vão usar aquele transporte ali, no caso, Tanto que a Seska ela consegue desligar um raio trator que a Voyager estava, aplicando na nave Kazon, eles conseguem fugir. E ela deixa um rastro, para quê? Para a Voyager ir atrás, e cair em outra armadilha, Isso, obviamente, é percebido, pela tripulação da nave, Eles fazem uma espécie de bobina lá para poder neutralizar a dobra, no caso, Mas o Chakotay ele acaba indo, sozinho, numa nave auxiliar, sem a autorização da Janeway para poder roubar essa bobina de dobra, no caso, para poder neutralizar, esse, como é que a gente fala, esse módulo de transporte, no caso, E isso vai deixar a Janeway revoltada da vida, A nossa Torres vai inclusive falar que o Chakotay é uma pessoa muito introvertida, que ela tem todo
que a Janeway tem todo o direito de punir ele disciplinarmente, mas que considere que o Chakotay vê isso mais como um problema dele do que da nave toda, né? O problema da Seska no caso, né? E que ele não quer que a tripulação da nave entre em risco nesse problema, tendo que ele ir resolver esse problema sozinho. E aí ele chuta a hierarquia de comando, né? Janeway vai entender, né, essa questão da Torres defender, né, o Chakotay, né? Mas ao mesmo tempo a Janeway depois vai falar pro Chakotay que, pô, tudo bem, a sua atitude foi muito louvável, mas você é meu primeiro oficial e você desobedeceu uma ordem minha, né, na frente de toda a tripulação, e isso criou um problema para mim, né? Chakotay depois pediu desculpas, né? Disse que tinha ficado muito chateado de ter decepcionado ela, coisa e tal. Então a gente tem esse problema aí na violação da hierarquia de comando na Voyager por causa desse problema da Seska, né? E essa coisa foi muito trabalhada, e embora o Chakotay não tenha sido punido, né? Não tenha ficado nenhum sinal de punição, até porque teve uma informação no final, né, que cortou, né, o episódio, que cortou essa punição, que seria uma mensagem da Seska dizendo que ela tinha engravidado do Chakotay, né, que ela pegou uma amostra de DNA do Chakotay, né, enquanto o Chakotay estava prisioneiro, né, dos Kazons, né, que quando o Chakotay vai com a nave auxiliar ele acaba sendo aprisionado pelos Kazons, e a Seska pega uma amostra de DNA para engravidar dele. Quer dizer, a Seska sempre fazendo, né, aquela última sacanagem, mesmo que o Chakotay tenha conseguido anular o módulo de transporte, entendeu? Ainda assim a Seska arrumou essa sacanagem, né? Dentro desse espírito mesmo, né, de grande vilã, de grande antagonista da série. Isso até me lembra uma reflexão, né, que muita gente reclama que Voyager, por exemplo, né, tinha uma tripulação mista de Maquis e de membros da Frota Estelar, e que não se viu esse conflito sendo trabalhado em muitos episódios. Foram trabalhados em poucos episódios, na verdade. Mas talvez esse arco da Seska, né, tenha meio que sanado um pouco isso. Por quê? Porque a Seska ela acaba, né, sendo a manifestação individual desse conflito. Ela era uma Maquis, né, que se rebelou contra a nave toda e virou uma grande vilã, uma grande inimiga. Isso rendeu bons episódios, rendeu um bom arco, como se fosse, né, essa questão, né, vamos dizer assim, dessa oposição entre os Maquis e os membros da Federação, né, ou da Frota Estelar, quer dizer, né, manifestas numa pessoa só, né, como se essa oposição fosse trabalhada num arco só, manifestas na Seska, né. Então, quer dizer, a gente tem aí realmente essa visão, né, de repente desse conflito entre os Maquis e a Federação aí personificado na Seska. Uma outra coisa que é interessante da gente perceber também, né, é que a Seska, com seu poder de manipulação, ela manipulava o Kulu, né, o primeiro mais, totalmente, né, e enquanto o nosso Chakotay, que estava lá preso, né, na nave Kazon, e estava sendo torturado pelo Kulu, o Chakotay ficava provocando, né, o primeiro mais, dizendo, né, que a Seska estava manipulando ele também, assim como a Seska já havia manipulado o Chakotay, né. O nosso primeiro mais, ele não cai muito nessa pilha, né, ele vai caindo aos pouquinhos, né, e o que acontece? É interessante, né, você perceber que como ele é um cara, vamos dizer assim, como a cultura Kazon é muito machista, né, que a Seska é só uma mulher, coisa e tal, né, a Seska ela tem esse poder de manipulação em cima do Kulu para poder fazer o que bem entende, entanto que ela chama, né, as outras facções Kazons, né, para tentar fazer uma aliança com a facção Nistrim, né, no caso, né. E aí foi um negócio meio complicado. Por quê? Porque seria muito mais interessante para esse arco se essas facções Kazon se unissem. Elas acabaram não se unindo, tá? Porque se elas se unissem, seriam 6, 7 naves Kazons contra a Voyager. E a Voyager estaria em inferioridade numérica, né? E quando você está em inferioridade numérica, né, quando você está com, vamos dizer assim, o seu poderio de fogo, né, o seu poder militar reduzido frente ao inimigo, né, você tem que lançar a mão do quê? Da inteligência, né? E essa inteligência poderia ter sido desenvolvida, né, vamos dizer assim, nos personagens. Você teria oportunidades ótimas, né, para desenvolver, né,
a Janeway, você teria oportunidades ótimas para desenvolver a Torres, por exemplo, né? Você teria oportunidades ótimas para fazer uma interação do Nilix com a Janeway ali, como houve nesse episódio, né? Que o Nilix é que dava as informações dos Kazons para a Janeway, né? Para a tripulação, né? Da Voyager, né? Então essa união das facções Kazons, ela só daria, entendeu, mais vantagens, né, por episódio, para esse arco aí, no caso, né. Eu confesso a vocês que eu não me lembro se essa união aconteceu nos episódios posteriores, né. Eu não sou aquela pessoa que fica maratonando Voyager todo ano, entendeu? Então eu confesso a vocês que eu não me lembro. Se alguém aí sabe disso, pode botar nos comentários. Mas a gente vai, né, obviamente, né, como o objetivo aqui é analisar todos os episódios de Jornada nas Estrelas, né, um dia os episódios acabam, né, se os espero que eu não acabe antes, né, mas os episódios um dia vão acabar, né, de ser analisados, né, imagino eu, né. Então a gente vai ver isso, né, ao longo das análises que a gente for fazendo aqui. Então, gente, é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso que dá pra falar do episódio. Eu acabei não fazendo uma sinopse muito detalhada, né? Mas eu fui mais nos pontos mesmo, né? Que falam desse arco da Seska, né? Contra a Voyager, né? E confesso que tô ansioso para rever, né, esses outros episódios que eu já não me lembro de mais rigorosamente nada, tá? Eu quero rever como se eu estivesse, né, vendo pela primeira vez, né? No caso aí, porque realmente a minha memória, né, eu só tenho vagas lembranças de algumas coisas, tá certo? Então é isso, gente, vou ficando por aqui. Vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai, como sempre, estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.